Imagina-se a consultar a edição de um jornal económico de um futuro longínquo, digamos 2150? É difícil antecipar o que ali encontraria. Não se adivinha o suporte das notícias, muito menos os protagonistas dos factos. Pois imagina agora que um seu antepassado, leitor das crónicas de negócios do século XIX, regressava a Lisboa para retomar as leituras. Que espanto sentiria ele ao encontrar os mesmos nomes daquelas grandes famílias que povoavam a Baixa ou a Lapa. Será que ainda vão lá estar em 2150? O longo domínio de algumas famílias na economia portuguesa explica-se em grande parte pela escolha do casamento. Ao longo de mais de um século, a rota das fortunas é marcada por alianças que criam um centro na transmissão da propriedade. No centro desse centro esteve sempre a família Melo. Na primeira metade do século XX, os Melo ligam-se aos poderosos Lima Mayer pelo casamento de Jorge de Melo com Luísa Lima Mayer. Um dos filhos desta união, Manuel de Melo, vai casar com a filha do industrial Alfredo da Silva, integrando assim o grupo CUF no Império Melo. Desta união nasce Cristina, futura esposa de António Champalimau. Os seus filhos iniciam a linhagem Melo-Champalimau, que se junta aos Melo Espírito Santo. Outro dos casamentos do século é o dos primos Manuel Ricardo Espírito Santo e Maria do Carmo Muniz Galvão, ainda nos anos 50. Maria do Carmo é filha única do maior acionista individual do BES e de uma prima de Champalimau. Em 2011, era dona da 8ª maior fortuna de Portugal. Ao longo de mais de um século, muita coisa mudou. Alguns dos grandes nomes do século XIX perderam preponderância e emergiram novas famílias capitalistas em que a direção dos negócios continua a ser transmitida com a herança. Mas a árvore genealógica da burguesia portuguesa mostra-nos, afinal, uma grande família. A família que domina o centro do poder económico. No final do século XIX, Portugal está na mão dos proprietários da terra e dos banqueiros criadores da coroa. Uma oligarquia que acumula cargos políticos, títulos de nobreza e rendas do Estado, as concessões dos tabacos, água, cimentos, navegação, gás e eletricidade. São os donos dos palácios da capital e das vilas do Estoril, de Sintra e da Ericeira. O nome maior desta geração é Henri Brunet. Perante a crise financeira de 1876, é intermediário de um vultuoso empréstimo inglês a Portugal. Daí em diante, investe em quase todos os setores. Na futura CUF está associado a Alfredo da Silva. Adolfo Lima Mayer vem da propriedade agrícola, do comércio e do imobiliário, tal como Brunet torna-se banqueiro e criador da coroa. Os Ulrich estão instalados no negócio dos tabacos e na banca, ocupam cargos dirigentes na política e associam-se pelo casamento à família Melo. José Maria do Espírito Santo Silva é um nome novo na Baixa Oitocentista, filho ilegítimo do conde de Rendufe, diretor da polícia sob o liberalismo. José Maria herda do pai o capital suficiente para, ainda jovem, abrir uma casa de câmbios e de lotarias. Passa mais tarde ao imobiliário e à exploração colonial. Até à Segunda Guerra Mundial assiste-se a um desenvolvimento capitalista lento, avesso ao risco da modernização e com acumulação garantida pelo Estado. A classe dominante reparte-se por vários setores de atividade, mas há um núcleo duro de negócios, feito de relações económicas, cargos políticos e linhas de parentesco. A classe dominante em Portugal, no princípio do século XX, pode-se dizer que tinha 4 pernas, não é? Uma, a grande propriedade rural tradicional, protegida no caso do trigo, que era o seu grande setor pelas pautas, pelas leis cerealíferas do fim do século XIX, a lei da fome, lei da fome exatamente porque protegia o trigo nacional e proibia a importação do trigo estrangeiro e, portanto, permitiu uma brutal acumulação da riqueza nas mãos da burguesia fundiária. Segundo pé, o grande comércio internacional, o import-export, onde nasceu, no fundo, a banca comercial. Terceiro grande pé, o comércio colonial, protegidíssimo através das pautas de proteção que reservavam o mercado colonial para a exportação metropolitana e que protegiam a exportação das mercadorias coloniais para a metrópole. E o pézito que começa a aparecer
no fim do século XIX, que é a indústria e que nasce totalmente sob a proteção do Estado. A Primeira República não consegue gerar uma modernização que tire da pobreza a grande maioria da população. Eles tinham um programa político de democratização, aliás, programa não cumprido, programa que falha o Estado, mas em termos económicos nunca tocaram num milímetro da propriedade privada. Tocaram na propriedade da Igreja, que foi nacionalizada, mas não tocaram na propriedade privada. Pelo contrário, a ideia do Partido Republicano era dizer à burguesia: confiem em nós que nós governamos bem. Deem-nos a vossa confiança que nós cuidamos da vossa propriedade, cuidamos dos vossos interesses. Mas à elite não basta a continuidade com o regime económico da monarquia. O 28 de maio de 1926 instala a ditadura e aclama Oliveira Salazar, que virá a ser muito mais do que um mago das finanças. O Estado Novo vai surgir como a resposta de consenso das várias direitas da direita portuguesa que se juntam em torno de uma ideia que é esta: é preciso acabar com a ameaça operária e fazer dessa derrota sobre o movimento operário a base de recuperação das taxas de lucro e de acumulação da burguesia, e um Estado, em segundo lugar, que tivesse a autonomia e a autoridade suficiente sobre os diversos setores da classe dominante para impor um programa de recuperação económica e de regulação da economia perante a crise, necessidade que é absolutamente agravada com a crise de 29. Nos anos 30, a maior concentração de mão de obra é nas indústrias de base. A refinação de petróleos é monopólio da Sacor, empresa de capitais mistos, onde do lado privado se destaca o Banco Espírito Santo. Nos adubos, a produção é repartida entre a SAPEC belga e a CUF. É nestes setores que se formam os monopólios que estruturam a economia nas décadas seguintes. Alfredo da Silva e Henrique Sommer simbolizam os raros capitães da indústria, conciliando disponibilidade de capitais e espírito empresarial.